Pode perguntar. Eu tenho uma pergunta. Filmar alguma coisa assim? Tem problema filmar a entrevista? Não tem? Não. Tudo bem, porque fica mais fácil para poder depois. Eu falo e você Perfeito. para anotar tudo isso. Eu queria saber como é que era o relacionamento com o clero na sua época. Olha, eu vou falar pela minha paróquia, né? A minha paróquia de Vicente de Carvalho, ela era e é, né, no caso, a que eu participei, hoje eu não estou mais na paróquia de Vicente Carvalho, ela sempre foi dirigida por padres carlistas, né, missionários escalabrinianos. Então, a formação escalabriniana, a minha formação, foi atuar com aqueles que mais precisavam, frutos, né, desse êxodo migratório do nosso país para a Baixada Santista. Então, a minha formação foi com esse tipo de religioso, um religioso de pé no chão, de comunidade eclesial de base, que fazia discussão da relação da fé com a política, que falava da importância da participação da juventude nos movimentos, que falava da importância da participação no sindicato, que falava da participação nas associações de moradores, que a fé só teria materialização se nós estivéssemos conectados com a vida cotidiana das pessoas. E este olhar dos carlistas, né, nos fez perceber muito mais fortemente, né, a importância da gente se inserir nas atividades diocesanas. E eles nos davam muito apoio. Eu tive muito apoio dos meus párocos, né, dos padres da nossa comunidade, dos seminaristas, das religiosas, porque elas sempre tiveram essa postura. Eu não posso falar por toda a realidade, né, a época das paróquias. Nós também víamos jovens que tinham muitas dificuldades. Vou falar no meio para editar essa parte. O que foi? Vou editar essa parte aí, ó. Eu posso falar por todos os padres, por todas as coisas. Daí tu pode cortar. Ah, tá. Eu não posso falar por todas as paróquias. Eu posso falar pela minha paróquia, pela realidade. Esta postura, né, progressista fez com que nós tivéssemos, a grande maioria dos jovens, e comigo participaram dos grupos de jovens, tivessem uma atitude sempre muito participativa. Então nós éramos muito estimulados, né, a participação, e contávamos com o apoio, com a presença desses padres e religiosos, né, e religiosas na nossa caminhada. Então, eu não tenho o que me queixar. Tem como comentar um pouco como você acabou ingressando na igreja, já era de família e já começou a participar do grupo de jovens? Ah, sim, eu comecei a participação na igreja de criança, né? Meus pais são católicos, meu pai foi seminarista, depois foi para a Legião de Maria, participava dos movimentos de casais na igreja junto com a minha mãe. Então foi naturalmente a nossa participação como criança, depois como pré-adolescente, adolescente, jovem, adulta. Então esta participação já vem de uma base familiar. Então minha mãe muitas vezes, como nós éramos em 5 crianças, fazia com que nós fôssemos para a comunidade para ela tomar conta daqueles que ainda não dava para levar junto. Aí quando eles começaram a crescer, a gente ia para os grupos de jovens, para a perseverança, para tudo que tinha de participação na igreja, e os pais da gente sempre deram muito apoio. Então, nesse aspecto, assim, minha família sempre foi muito especial, porque minha mãe às vezes deixava de ir para um encontro de oração, para alguma atividade, para que nós, os filhos, pudéssemos estar participando, pudéssemos estar ativos na comunidade. Teve alguma questão assim, você se lembra? Não vou perguntar a idade, porque isso é feio. Mas eu posso falar. Ah, então tá bom. Eu quero perguntar com quantos anos a pessoa participar do grupo de jovens? Sabe o que ela mais ou menos eu sei, eu sempre fui muito precoce. Ela sempre fala. Eu sempre queria estar nos assuntos que não eram da minha idade. Então eu comecei a participar no grupo de jovens, a ir, a ficar olhando desde os 8, 9 anos de idade.
E eu acabei me tornando a mascote, né, da juventude. Fui para a Perseverança, mas eu sempre estava lá junto com os jovens, participando inclusive de retiros e aprendendo. Eu participava das formações que a comunidade sempre tinha, dos cursos de teologia, enfim, desde criança. Eu posso dizer para você que eu cheguei a ter aula com Leonardo Boff, com Frei Beto, com Clodovis Boff, com vários padres carlistas, progressistas, Padre Lúcio Floro, nossa, gente assim, fantástica. Inclusive, nós tivemos muita formação com Dom Paulo Evaristo, com Dom Helder, Dom Cláudio. Esses foram os meus formadores. Vinham para cá, para Guarujá ou para Retiro também? Eles vinham para cá, para o Guarujá, alguns deles. Ou nós íamos para encontrá-los em outras cidades, ou participávamos dos encontros da nossa regional. Então havia muitas formas de transferência, né, desse conhecimento, de aprendizado. Então eu tenho muito carinho. Eu falo com Leonardo Boff pelo Twitter. Falo, olha, eu sou ainda da sua formação, né? Você contribuiu para a minha formação. E vira e mexe, ele manda alguma mensagem. E eu vibro, né? Porque eu dou aula com o material dele, principalmente a questão, quando ele aborda a questão ambiental, a sustentabilidade, a ética, né? Trabalhei muito os livros do Leonardo Boff nas minhas aulas. Como que era o grupo de jovens, assim, as atividades que fazia, em questão interna, qual você... Assim... Olha, como que era a estrutura do nosso grupo de jovens? Nós nos reuníamos toda semana, né, todos os domingos, no caso da minha comunidade. Nós tínhamos um grupo muito atuante, éramos muito unidos. Nós discutíamos temáticas de interesse da juventude. Os mais, assim, aqueles que tinham mais tempo de comunidade, aqueles que estavam nas formações, trocavam suas experiências com aqueles que estavam iniciando. Nós tínhamos atividade na comunidade de participação em todas as atividades pastorais da comunidade e também tínhamos as nossas atividades concretas de atividade do grupo com a sociedade. Então, o grupo que eu participava, que era em Vicente Carvalho, nós tínhamos atividade com alguns núcleos mais pobres, onde nós toda semana nós íamos fazer atividade com crianças, adolescentes, até para poder atraí-los, né, para a participação à comunidade. E nós conseguimos trazer muitos jovens para a nossa atuação. Ajudávamos a Sociedade São Vicente de Paulo, porque naquilo que nós arrecadávamos alimentos, roupas, materiais, coisas para ajudar a promoção humana. Então o nosso grupo ele tinha esta atividade, nós tínhamos a participação na escola muito forte, nos grêmios estudantis. Eu fui fundadora do primeiro Grêmio Estudantil Municipal, né, fruto dessa consciência, do despertar de consciência na igreja, né, de ser luz para o mundo, fermento na massa. Então você tinha que ser diferencial onde estivesse. Fui para o partido político também muito cedo e nós despertamos também a participação política, partidária. Nós escolhemos partidos que tinham um alinhamento de ação com o que a igreja nos ensinava. E aí eu iniciei minha militância partidária aos 11 anos, né? Bem cedo, como eu falei. Mas podia se filiar na época? Não podia se filiar, mas eu participava. Me filiei quando tive idade para filiar, mas enquanto isso eu ia, ouvia, aprendia, lia bastante, né? E tirava dúvidas, né, com o meu pároco, com os amigos na comunidade, com os adultos que a gente tinha, né, bastante amizade. Perfeito. Eu tenho uma dúvida agora. Como a senhora começou assim, muito precoce, tanto no partido político quanto no grupo de jovens, numa época que o Brasil vivia num regime militar, né? E como que foi essa relação, tanto política quanto do grupo de jovens com esse regime? Quando eu era pré-adolescente, já estava no final do regime, né? Na década de 80,
Eu tive só uma experiência que me marca até hoje. Eu acho que eu estava com 11 para 12 anos, e eu tinha participado de várias formações, inclusive sobre economia. E numa dessas formações sobre economia, que a gente teve sobre a pastoral social da igreja, eu participei de um concurso de redação, isso é emblemático. Eu estudava aqui em Vicente de Carvalho, na Escola Arthur de Campos Gonçalves. E aí eu adorava escrever, né? Adorava colocar minhas ideias, né? E eu escrevi sobre o que eu pensava da economia, do FMI, dessa dívida que o Brasil tinha, né, com os Estados Unidos, enfim, das desigualdades sociais, o que poderia ser feito. E eu lembro que veio um pessoal ligado à polícia, né, eu falar com os meus professores, para saber quem eram os professores que estavam dando aula para a gente, por que eu tinha aquelas ideias revolucionárias. Eu não escrevi nada demais, mas eu escrevi o que uma criança pensava daquilo que eu estava vendo e ouvindo. E depois eles queriam saber sobre os meus pais, né? Quem eram os meus pais? E aí viram que meu pai era um homem muito simples, né? Que trabalhava no saneamento básico, que minha mãe era uma mulher, né? Que não teve uma formação tão grande educacional, mas que era uma senhora do lar, né? Era uma dona de casa. E aí eles simplesmente falaram para os meus professores: olhem lá o que vocês estão ensinando para essas crianças. Essa menina pensa como uma pessoa muito já numa idade diferente. Como é que ela pode saber dessas coisas todas? Aí ele veio me perguntar: onde você aprendeu isso? Eu falei: eu aprendi na igreja. Foi assim, foi muito engraçado. E assim, meus professores ficaram, né, preocupados, né, se isso podia ter algum desdobramento, enfim, mas foi em 80 e pouco, então não era assim, mas já estava no final, né, da ditadura, quase no momento da democracia, abertura para a democracia, mas isso me marcou porque eu lembro até hoje, aqueles homens com cara de maus, né, vindo perguntar quem tinha escrito aquilo para mim. Não tinha quase erros, né? Eu sempre escrevi, gostei de ler bastante, participava de tudo quanto era concurso. E aí eu falei: eu escrevi o que eu sinto, o que eu penso. E depois de terem, né, feito tantas perguntas, onde você ouviu isso? Na igreja. Foi muito engraçado. Alguém quer falar? Quer perguntar? Eu queria perguntar para a senhora um momento que ficou marcado na Pastoral da Juventude. Um momento que marcou. Olha, nós tivemos muitas coisas marcantes na Pastoral da Juventude. Pode contar todas. Eu penso que nós tivemos muitas fases na Pastoral da Juventude. Uma fase que foi a reestruturação da Pastoral da Juventude, quando nós fomos ajudar o Ricardo Galvanese a retomar a Pastoral da Juventude, que tinha sido... Isso na comunidade ou na... Isso na diocese. Essa retomada foi muito importante, porque eu lembro que o olhar da diocese para a juventude era um olhar, como vocês falaram, como é que era visto, né? Aí nós começamos a falar: nós precisamos de apoio, né? Precisamos de uma pessoa para interagir com a gente, para acompanhar. E aí nós começamos a dinamizar a diocese. Os jovens estavam naquele momento importante de participação. Um momento muito rico foi com o padre Jorge Boran. Padre Jorge Boran era uma pessoa fantástica, que falava para a juventude, escrevia para a juventude. O livro é fantástico. Eu acho que eu até tenho esse livro até hoje, né? Ver, Julgar e Agir. Exatamente. Nós aprendemos muito. O Ver, Julgar e Agir foi um método que ele trabalhou conosco, que se aplicou para tudo, né? Vocês vejam, as campanhas da fraternidade, elas sempre foram estruturadas dessa forma. A nossa forma de enxergar a realidade, né, de fazer uma análise de conjuntura, de fazer uma leitura dessa situação à luz da palavra de Deus e como é que nós deveríamos mudar e fazer com que as nossas atitudes pudessem ser de mudança dessa realidade dentro dos valores e princípios cristãos. Então, o Jorge Boran contribuiu muito para esta nossa formação. E um momento muito assim inesquecível foi ter estado com Dom Helder Câmara.
ele esteve em Santos falando aos jovens católicos, né? Ele veio fazer uma conversa com a gente, porque ele não fazia palestra, ele conversava com a juventude. Mas aquele homem passava assim um amor tão grande pelas pessoas, né? E um engajamento, uma doação tão forte que não tinha um dos jovens que não tivesse chorado, se emocionado com as palavras que ele falava. É como se tocassem assim como flechas no coração da gente. Mas assim, não uma flecha de dor, né? Mas uma flecha de energia, de amor, que assim nos deixava muito mais fortalecidos para a nossa missão, né? Para o nosso trabalho de poder trazer mais juventude, né? Para as nossas fileiras. Então esse momento com o padre Jorge, com o Dom Helder, foi também muito marcante para a Pastoral da Juventude em Santos. Um outro momento muito interessante também foi com a participação de Dom Paulo. Dom Paulo, nós tivemos o encontro da Regional Sul ainda, né? Nós tivemos o encontro da nossa regional com ele em São Paulo, e onde ele foi falar sobre o papel da juventude na sociedade, onde ele veio falar um pouquinho da experiência dele como jovem, das coisas que ele passou no enfrentamento à ditadura e do momento rico que nós estávamos vivendo de abertura para a democracia. E a importância da juventude de poder se posicionar naquele momento e não ser instrumento, mas ser protagonista, né? Ser ator de uma nova história. Ele falava muito isso. Então, colocar a gente como protagonistas, né? Como construtores de algo novo, ele falou assim, a juventude católica, a juventude precisa estar engajada, precisa estar constantemente se abastecendo do amor, né, que a gente encontra na palavra de Deus e transformando este amor em atitude. Então ele falava muito desta necessidade e ele era assim de uma tranquilidade, né, de um carisma. Era uma ternura, né, uma caridade, eu acho. Era incrível. Ouvir Dom Helder e ouvir Dom Paulo era um presente para a juventude. Era fantástico. Como hoje nós tivemos a experiência de ouvir o Papa Francisco, ouvir estes dois homens de Deus, né, que gostavam, que amavam a juventude, era muito prazeroso. Eles acreditavam na gente. Eles externavam isso concretamente, as suas práticas. E isto nos fortalecia enquanto jovens, porque a gente sabia que a gente era muito amado, né? E se nós éramos muito amados, nós podíamos transformar o que nós estávamos fazendo. Então nos dava coragem para seguir em frente, né? Alguns jovens falavam, mas nós não recebemos apoio, né? Ele falou assim, se coloquem, né? Vão. Não se deixe abater por isso, mas sigam em frente, né? O Senhor está com vocês e Ele vai abrindo e vai amolecendo os corações. Ele falava isso, né, com muita ternura, né? Pastor mesmo. Era coisa do pastor. Você saía de lá e falava assim, eu posso dar a pena fazer lá. A gente saía com essa convicção. Saía com a convicção. Eu posso ir lá e fazer. A diferença lá na minha cidade, porque eu tenho essas pessoas junto comigo. Exatamente. Então não tem problema se aquele padre, aquele religioso não estavam dando apoio. O que importava é que nós saímos convictos do nosso papel de jovens cristãos católicos, né? E que nós tínhamos respaldo, né? O Dom Davi, assim, ele era bem rigoroso, né? Sim. Mas o Dom Davi, ele nos deu muita abertura. Foi incrível, né? Uma história interessante, só me permite? Sim. Hoje é um assunto que a gente viveu tão junto. É porque a gente vivenciou muito próximo. Dom Davi, ele tem uma história muito interessante. Ele foi considerado, em um determinado momento da sua vida religiosa, como um bispo vermelho, um cara assim, muito progressista.
determinada conjuntura da história, ele foi daquela forma. Quando ele fez a leitura da conjuntura, e qual estava caminhando a sociedade e tal, ele deu uma refratada na ação política dele e fez a opção pela ação eclesiástica, porque ele era um pastor. Nessa mudança de atitude, as pessoas vão assim, então o Davi ficou meio conservador, o Davi mudou. Na verdade, ele não estava mudando. Ele estava preservando o rebanho e, obviamente, a estrutura da igreja, que é o papel do bispo. Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa postura mais conservadora, mais séria, ele dava aquela recaída. Então, a gente